Existe uma frase que muita gente repete: finja até ser. E ela parece superficial, parece autoajuda barata. Mas o problema não é a frase, é que ela é mal explicada. Porque quando você começa a entender o que a neurociência diz sobre comportamento, essa ideia começa a fazer muito sentido. Vamos começar do básico. O seu cérebro não registra quem você é com base no que você pensa sobre si. Ele registra com base no que você faz repetidamente. Isso envolve circuitos específicos, principalmente o córtex pré-frontal, que é responsável pela decisão, pelo controle, os gânglios da base, que é responsável pela automatização, e o sistema dopaminérgico, que é responsável pelo reforço de comportamento. Na prática, toda vez que você repete um comportamento, você está fortalecendo um circuito neural específico. Esse processo é chamado na neurociência de neuroplasticidade. E isso, gente, não é opinião. Estudos mostram que o cérebro literalmente se reorganiza com base na repetição de experiências e de comportamentos. Agora, um ponto crucial. O que você chama de personalidade, muitas vezes, é comportamento automatizado. Na neurociência, isso é chamado de formação de hábitos. Um comportamento, quando ele é repetido, ele deixa de ser uma escolha consciente e ele passa a ser uma resposta automática. Isso acontece porque o cérebro transforma ações deliberadas em padrões automáticos ao longo do tempo. E quanto mais automáticos, menos esforço você precisa para ser aquela pessoa. Agora olha o impacto disso. Se o cérebro aprende pela repetição, ele não está interessado se aquilo começou como natural ou não. Ele está interessado em uma coisa só: frequência mais constância. E aí vem um mito que eu tenho que quebrar aqui com vocês, porque não é que o seu cérebro não diferencia real de imaginário de forma absoluta. Isso é uma simplificação. Mas existe algo real por trás disso. O cérebro responde a experiências vividas ou simuladas, ativando padrões semelhantes, principalmente quando há envolvimento emocional. Por isso, você sente medo num filme, seu corpo reage, mesmo sabendo que aquilo não é real. Então vamos traduzir fingir até ser de uma forma científica. Não é só fingir, é executar comportamentos alvos antes deles se tornarem automáticos. Você está antecipando um padrão e treinando o cérebro até esse padrão virar o padrão dominante. Na prática clínica, inclusive na TCC, isso aparece o tempo todo. Você não vai esperar o paciente se sentir confiante para ele agir. Você pede para ele agir apesar da emoção, porque o comportamento vem antes da mudança emocional. E isso também tem base. Comportamento gera novas experiências. Experiências geram novas emoções. Associações moldam emoções. Outro ponto importante: o cérebro aprende através de reforço. Cada vez que você executa um comportamento e obtém algum tipo de recompensa, mesmo que ela seja pequena, existe ali uma liberação de dopamina. E isso fortalece aquele circuito. É assim que hábitos são consolidados biologicamente. Agora a gente junta todas essas informações para chegar no ponto mais importante do vídeo. O cérebro constrói a sua identidade como um banco de evidências. Não é sobre quem você acha que você é sobre o que você prova repetidamente que é. Então, se você quer aplicar isso daqui com responsabilidade, primeiro, defina um padrão comportamental específico. Não é só, eu quero ser confiante, mas olha, eu quero falar mesmo com desconforto. Depois disso, repita em contextos reais. O cérebro, ele aprende com experiência, não com intenção de fazer. Então, você precisa viver experiências novas.
Nesse momento você vai precisar tolerar o desconforto inicial. Isso é esperado, você está criando novas redes neurais. E reforce pequenas vitórias, porque isso aumenta a consolidação do comportamento. Vai parecer artificial, isso não é um problema. Isso é exatamente o que acontece quando você está saindo de um padrão automatizado e construindo outro. Então não, você não está sendo falso. Você está sendo deliberado. Identidade não é algo fixo, é um padrão que foi treinado. E o que foi treinado pode ser treinado de novo. E quando eu falo isso, não é sobre você virar outra pessoa do nada. É sobre você se dar a chance de agir diferente, mesmo ainda não se sentindo pronto. Porque é exatamente aí que começa a mudança. Porque o que pouca gente percebe é que o comportamento vem antes da identidade em muitos casos. A gente aprende fazendo e não esperando se sentir preparado. Às vezes você acredita que você é muito tímida e começa a se comportar a partir daquilo. E quando você decide fingir que você não é tímida, é muito importante, porque mostra pra você que aquilo não era uma característica fixa sua. Era um padrão que nunca tinha sido questionado na prática. Quando você repete um comportamento novo, seu cérebro começa a economizar esforço naquele caminho. E o que antes parecia forçado começa a parecer mais natural. Talvez você esteja esperando se sentir diferente para começar, mas enquanto você espera, você continua reforçando exatamente o mesmo padrão, aquele que você não quer ser. No fim das contas, não é sobre fingir para sempre. É sobre você usar esse fingir como uma ponte entre quem você é hoje e quem você quer se tornar. Porque a forma como você se comporta hoje não só reflete quem você é, ela também constrói quem você vai ser.